conversar com o Cláudio Prisco aqui, é hora da política. A gente está com o nosso horário avançado, mas o Prisco já está aqui. Claro que o Prisco vai repercutir com novas informações e a análise que ele sempre faz aqui. Essa decisão do Tribunal de Justiça de suspender o processo de impeachment na Assembleia Legislativa contra o governador, a vice e também o secretário de Estado da Administração. Então, a defesa do governador pediu para que a Justiça suspendesse e assim fez o Tribunal de Justiça. A defesa do governador, que já conversou com a gente aqui hoje, né, Prisco? Logo no início do SBT Meio-Dia, diz que o rito é irregular. O rito que a Assembleia está colocando em prática para o processo de impeachment está fora da lei. Qual a sua opinião e as novas informações? Porque até agora a Assembleia não se manifestou. Prisco, com você, boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando, boa tarde a todos. Um deslize praticado pela mesa diretora da Assembleia que estabeleceu um rito inadequado, ilegal, segundo o despacho da liminar do próprio desembargador. Agora, a Assembleia tem dois caminhos a seguir. Recorrer também judicialmente dessa decisão, tentando impor o seu rito, ou mais provavelmente vai reformular o seu rito e aí a situação fica normalizada. Porque no rito da Assembleia, só para que o telespectador possa entender, logo após a manifestação da comissão especial, formada de 9 deputados, uma vez ela mandando a plenário e 27 parlamentares se manifestando pelo afastamento, ali, com base no rito estabelecido pela Assembleia, ali o governador, a vice, já seriam afastados. Segundo a liminar dada pelo desembargador Medeiros, não, seria só lá à frente, mesmo havendo a admissibilidade como hipótese, 27 votos em plenário, depois seria formada uma comissão mista com 5 deputados e 5 desembargadores, e lá sim, depois de apreciado o mérito, com toda a apresentação da defesa do governador e da vice, aí sim, conseguindo 7 votos, os adversários do governador, então, com 7 votos, forçariam o seu afastamento e a da vice. De modo que modificou completamente. A Assembleia acaba saindo enfraquecida nesse processo diante do reparo já estabelecido pelo Judiciário de maneira absolutamente apropriada. Vamos agora aguardar a manifestação do Legislativo Estadual. No que diz respeito ao impeachment em si, ele está suspenso. Os prazos, igualmente. É preciso saber como é que vai ser. São apenas 10 sessões para a apresentação da defesa ou 20 sessões? O autor do pedido de impeachment, Ralph Zimmer Jr., gravou um vídeo hoje pela manhã, deixando muito claro, respaldando a decisão do Judiciário, mas apostando no seu pedido de impeachment. Mas, ao final, disse algo relevante, que isso precisa ser julgado esse ano. Nada de eleição indireta, nada de governador biônico. Querem caçar o governador, como ele propõe que o faça, esse ano, para que possamos ter eleições diretas para a escolha de um novo governador. Só que, na verdade, o que se observa, e a gente já tem falado nos últimos dias aqui no SBT, vem perdendo força o processo de impeachment contra o governador e a vice. Visivelmente. Vários parlamentares se manifestaram nas últimas horas, Vicente Caro Preso, do PSDB, Paulinha Silva, do PDT, Rodrigo Minotto, também do PDT, 2 do PSL, Ricardo Albi, Coronel Mocelin e vários outros. Além disso, tem o componente do MDB. Também foi dito aqui ontem. O MDB não tem como fechar a questão hoje, porque o partido está rachado. Não só nas bancadas estadual e federal, é estadual que vota, são 9 parlamentares, mas a federal também quer se manifestar, assim como a executiva e o diretório de partido, além dos principais prefeitos do partido, são mais de 100 em Santa Catarina. Pois muito bem, o partido está rachado, não tem como fechar a questão. Exatamente por isso que a reunião convocada para segunda-feira foi transferida sem prazo estabelecido. Claro,
Se fosse decidir na segunda, rachava o partido. Não tem como fechar, nesse momento, nem a favor nem contra. É muito mais difícil, se for fechar, para caçar o governador. Não existe esse sentimento no partido, porque há o convencimento de muitos MDBistas que o impeachment de Carlos Moisés só vem a prejudicar o próprio partido, lá em 22, e favorecer potenciais adversários. Outra coisa que precisa ficar muito clara à luz da opinião pública, e ontem eu comentava pela manhã com um colega jornalista e acabei, num lapso, esquecendo de avaliar e compartilhar com os telespectadores aqui ontem, que é o seguinte: quem precisa conseguir 27 votos são os adversários do governador que querem impeachment. Não é ele que precisa 14, porque ele não precisa receber 14 votos. Muitos parlamentares podem optar pela abstenção, como já aconteceu lá em 97 em favor de Paulo Afonso Vieira. E quem precisa depois, uma vez conseguindo os 27 votos em plenário, pós apreciação da Comissão Especial de 9 parlamentares, depois, na Comissão Mista de Desembargadores e Parlamentares, uma vez conquistados os 27 votos, quem precisa 7 votos também são aqueles que querem caçar o governador, para daí, então, ele ser afastado. Então, a situação hoje, eu diria, está caminhando muito favoravelmente para que o Carlos Moisés não venha a ser impeachmentado, que não venha a ser decretado um impedimento. Inclusive, Fernando, com um detalhe, o MDB, como eu disse ontem, caminha para fechar com o governador. E se houver fechamento de questão, tem que ser para salvar o governador. Hoje não há consenso de fechamento na bancada do MDB para votar contra o governador. Essa que é a grande verdade. Então vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos, mas na medida em que tudo vai ocorrendo, inclusive essa decisão judicial, tudo isso conspira contra os oponentes de Carlos Moisés e a favor do governador.